Vamos lá, galera. Essas pessoas tinham de tudo: dinheiro, fama, carros de luxo, mansões. Eram adorados, invejados, copiados. Mas de um dia para o outro parece que tudo desabou. A fortuna sumiu, a fama virou esquecimento e o mundo que antes aplaudia virou as coisas. O que aconteceu com eles? O que eles fizeram de errado? E o mais importante, como evitar o mesmo destino? Hoje vocês vão conhecer histórias reais de celebridades brasileiras e internacionais que perderam tudo. E mais que isso, você vai aprender como os erros deles para não repetir no seu próprio caminho. Porque o fracasso ele não avisa, ele chega quando você acha que você está no topo. Então fica comigo até o final, porque esse vídeo pode mudar sua forma de pensar sobre dinheiro antes que muitas vezes seja tarde demais. Então vamos começar com alguns atores brasileiros. Vamos começar com Maria Gladys, de estrela praticamente para abandono financeiro. Ela era ícone da TV Globo no cinema nacional. Maria Gladys brilhou nas décadas 70, 80, 90 com personagens marcados como Vale Tudo e diversos filmes. Maria Gladys começou nos anos 60, atuou ao lado de nomes como Domingos de Oliveira, com destaques em produção de cinema nova e novelas da TV Globo, que rendeu para ela, obviamente, cachês gordos e regulares ao longo dos anos. Mesmo após décadas de sucesso e bons cachês, ela vive hoje em situação precária, isolada com dificuldade para comprar até comida e remédios. As palavras dela: fui livre, fui feliz, mas fui irresponsável também. Mesmo com altos e baixos na carreira, ela teria tranquilidade para envelhecer com dignidade se tivesse se preocupado em guardar parte do que ela ganhava para a aposentadoria. Então vamos aprender algumas coisas que a gente precisa entender como que ela chegou para esse ponto. Primeira coisa, algumas decisões que levaram ela para a crise financeira. Primeira coisa, gastos contínuos muito acima da renda dela sem poupar nada. Ela admitiu abertamente: gasta mais do que tem para viver bem. O dinheiro não é para economizar, é para gastar. Não guardei dinheiro, não economizo. Minha mãe sempre gastou. Pois é. Um dos problemas que ela tinha é que eram contratos temporários e que deu, obviamente, instabilidade profissional. Nunca teve vínculo fixo com as emissoras. Então ela trabalhava por obra, por exemplo, gravando novela durante 9 meses ou menos, e depois que termina o contrato, acaba o dinheiro. E essas oscilações prejudicou ela bastante. Minha pergunta, será? Porque a mesma reclamação que provavelmente ela tinha, porque às vezes ganhava muito, às vezes não ganhava, tem muitas pessoas, muitos autônomos, muitas pessoas que ganham comissões. Se você, por exemplo, se você vende imóveis, se você é corretor imobiliário, você tem também esses altos e baixos. Tem muitas profissões que têm isso. Será que todas essas pessoas sempre vão viver assim? Não. Essas pessoas elas têm que parar de viver mensalmente e têm que começar a viver anualmente. O que significa isso? Parar de calcular quanto você ganha todo mês e simplesmente pegar o que você ganha durante um ano inteiro, dividir para 12 e viver com essa média. Essa é a forma correta para viver quando você tem ganhos que não são fixos. Simples assim. E dá para viver. Tem muitas pessoas ricas que não têm ganhos constantes todos os meses. Mas não foi só isso o erro dela. Sem reserva, patrimônios ou planejamento para ela envelhecer, nunca comprou nem imóvel próprio para morar. Conforme a declaração dela, ela falou que nunca o dinheiro deu para comprar uma casa. A mulher ganhou milhões ao longo da vida, nunca deu dinheiro. Não investiu em previdência, nem reserva financeira, chegou aos 85 anos sem estrutura básica de moradia e nem renda suficiente. Hoje vive em Pausadas, em Minas Gerais, com dificuldades para pagar. Outro caso muito famoso que vocês conhecem, a luva de pedreiro. Lembra dessa história dele? Chama Irã Ferreira. Ele explodiu na rede com seus vídeos jogando bola no interior da Bahia, com a famosa frase: receba tudo isso. Tem um amigo que me deixa louco com essa frase até hoje. Sim, receba! Ele conseguiu contratos milionários com marcas como Adidas, Amazon, tornou-se a brasileira com maior engajamento no TikTok e Instagram na categoria esporte. Obviamente abriu para ele várias portas para publicidades, séries, viagens, eventos globais. E no outubro de 2022, ele assinou contrato com o McDonald's. Só desse contrato, em um único mês, ele recebeu mais de R$1 milhão. Além de contratos como Adidas, TikTok e outros contratos que ele fechou. Em agosto de 2022, ele tinha uma remuneração fixa de aproximadamente 100 mil por mês. Mesmo nisso, na auge da fama dele, ele revelou que ele não sabia quanto ele ganhava. Pode parar aqui, gente. Não importa se você ganha R$1.000 por mês, 10 mil, 100 mil, 1 milhão. Se você não sabe quanto você ganha, se você não controla isso, você vai ter dificuldade. Além disso, ele falou, pelo menos na palavra dele, que ele foi vítima de má gestão dos empresários que ele contratou. Ele assinou contratos sem ler e entender cláusulas importantes. Gente, presta atenção. Contratos básicos, quando você compra sua casa, seu carro, qualquer coisa, tem que ler, tem que discutir, porque senão, simplesmente você confia na mão dos outros e veja o que acontece. Como ex-empresário dele, Alan Jesus, sempre recebeu as cláusulas que tinha de multas rescisórias, aproximadamente 5 milhões. Ele falou que eles se sentiam enganados.
Sua saída unilateral do contrato levou à condenação pela justiça e pagar multa de entre 3 a 6 milhões, incluindo o reembolso de investimento de empresários e danos morais. E aí levou ele para a justiça bloquear cerca de 5 milhões de suas contas por dívidas aos empresários, e mesmo com os ganhos, foi revelado que depois disso, depois de ganhar os milhões ao longo disso, na conta bancária só tinha R$65 em várias contas bancárias, mostrando falta total de reserva ou planejamento financeiro. Pois é. Vamos falar de outro nome famoso, Marcus Winter. Ele era galã das novelas dos anos 90, com destaques em Renascer, Fera, Ferida, outras produções de sucesso da TV Globo. Com contratos fixos com emissora como Globo, Manchete, Record e HBO Brasil, ele recebeu cachês altos e regulados ao longo de toda a carreira. Na auge dele, como principal galã das novelas, seus salários e participações em propaganda renderam um fluxo financeiro constante que sustentou um padrão de vida elevado. Após cerca de 5 anos sem receber nenhum contrato fixo ou trabalhos regulares, conseguiu tomar projetos como a novela Gênesis, recuperando parte da renda perdida. Isso não é uma história de um ator de novela, isso é a história de muita gente. Muita gente que trabalha e não se prepara para a aposentadoria. Qual a diferença? É a mesma. Tem épocas na vida que você produz, você está na sua juventude, ganha bastante, mas você não pensa no dia que você vai cansar de trabalhar tanto. Isso acontece muitas vezes com médicos que trabalham dão muitos plantões, criam um padrão de vida extremamente elevados, mas quando eles cansam de trabalhar tanto, normalmente depois dos 40, 45 anos, eles não conseguem parar porque tem um padrão de vida extremamente elevado. E aí, se eles vão parar um pouquinho, eles vão começar a entrar para dívidas. Alguns dos erros que levaram ele à falência, período longo sem renda, obviamente. Isso acontece com diretores que são demitidos, gerentes e não aceitam qualquer trabalho. Estão esperando a nova oportunidade e muitas vezes fica anos sem receber. No caso dele é muito tempo, 5 anos, mas eu já vi várias pessoas que ficam meses procurando um novo emprego e acaba com toda a economia, às vezes ficam endividados até que eles arrumam novo emprego. Toma cuidado. Outro nome no Brasil, Dedé Santana, muitos de vocês conhecem a história dele. Iniciou a carreira ainda como criança no circo, se tornou um dos humoristas mais icônicos do Brasil, com parte dos Atrapalhões, ao lado de Renato Aragão, Mussum e Zacarias, e ao longo da carreira de 50 anos de televisão, cinema e teatro, ele acumulou fama, respeito e, obviamente, bastante dinheiro, incluindo comprou uma mansão de 27 cômodos em Itajaí, Santa Catarina, embora não tenha divulgado publicamente o total exato de seus ganhos. O que levou ele para a falência? Várias coisas. Primeira coisa, gastos acessíveis e falta de educação financeira. O Dedé admitiu que sempre foi impulsivo nas contas, dizendo, tudo que havia eu queria comprar. Cheguei a ter 8 carros na garagem. Eu não ligo para o dinheiro. Pois é, uma lição muito importante. Você pode não ligar para o dinheiro, mas depois não liga para ele quando você vai precisar dele, porque ele não vai entender. Entenda-me isso. Não tem fortuna que não dá para gastar, gente. Às vezes a gente pensa que a gente ganhou uma herança, ganhou isso, então a gente pode gastar porque eu posso. Não, não pode. Mesmo que você ganhe muito, sempre você tem que cuidar do dinheiro. Obviamente, segundo o erro dele, sem preparo empresarial. Nunca fui comerciante, sempre fui artista. Eu só sei fazer isso, o que deixou despreparado para gerenciar uma carreira a longo prazo. Simplesmente isso. Aí aconteceu o quê? Dívidas crescendo, ele declarou que ele está endividado e esquecido. Ele se mantendo financeiramente apenas com pequenas apresentações teatrais e direitos pagos pelo canal Viva, pelos programas que ele fez no passado. Precisava vender, obviamente, todo o patrimônio dele. Foi obrigado a vender a mansão Itajaí para tentar financiar compra de uma casa mais modesta no Rio de Janeiro. Precisou pedir ajuda financeira do Renato Aragão, que optou para doar o valor em vez de emprestar. O Renato sempre foi bom com dinheiro. Pelo jeito também essa lição ele sabe. E Dedé diz que receber esse apoio desse tipo era um episódio difícil e humilhante. Pois é. E vocês acham que é só brasileiro que não sabe administrar dinheiro? Não, esse problema é global. Vamos dar alguns casos internacionais. Vamos pegar o Mike Tyson, o homem mais temido do mundo, que foi à falência. Mike Tyson, todo mundo conhece, era campeão mundial. Gente, era meu ídolo quando era criança no boxe. Peso pesado nos anos 80, início das 90, dominava o boxe como ninguém. Simplesmente, ao longo da carreira, ele ganhou entre 300 a 400 milhões de dólares, com ganhos que incluíam 30 milhões para cada luta. Ele teve mansões extravagantes, palácio de 52 quartos em Connecticut, com boate, cinema, quadras, academia, tudo dentro. Teve mais de 100 carros de luxo, além de joias, roupas, festas caras. Ele pagou 410 mil dólares naquela época só no seu aniversário de 30 anos. Ele teve pets exóticos. Ele tinha 3 tigres de Bengala. Cada
Só cada tigre custava $70.000, mais de 3.000 pombas de corrida com altíssimos custos de manutenção. Ele ganhou fama dando presente extravagante. Ele deu banheira de ouro de 24 quilates, avaliada em $2,2 milhões por sua ex, a Robin Givens. Você entende? O que levou ele à falência, obviamente, é estilo de vida insustentável, com gastos extravagantes. Tyson gastava cerca de $500.000 por mês com carros de luxo, mansões, joias, tigres, estimações, festas. Tudo isso estão falando de 20, 30 anos, não é hoje. Imagina que $500.000 naquela época estão falando de, sei lá, $2 milhões por mês. Não importa quanto você tem, vai acabar. Eu sei que muitas pessoas têm essa ilusão que o dinheiro nunca acaba. Eu tenho uma mentorada agora que ela ganhou uma pequena fortuna de uns 20 milhões e na cabeça dela esse dinheiro nunca vai acabar. Não, o dinheiro vai acabar. Se você não vai cuidar bem dele, ele vai acabar. Simples, como qualquer coisa acaba na vida. Presta bem atenção. Uma das erros que as pessoas fazem, que quando eles ganham dinheiro, eles não conseguem desconectar, eles não conseguem mudar de ambiente. Eles conseguem muitas vezes ou continuar com o mesmo ambiente tóxico que ele tinha no passado, ou eles escolhem pessoas mal caráter para assessorar eles. Isso é uma das coisas. Quando você cresce na vida, o ambiente que você está tem que crescer com você. E se essas pessoas que estão junto com você não crescem com você, você vai ter que trocar amigo, trocar ambiente, para estar perto de pessoas que têm os mesmos valores que você. Senão, essas pessoas vão sugar para trás e muitas vezes vai tirar o que você tem. Ele declarou falência em 2003, com dívidas de mais de 23 milhões, incluindo 13 milhões só em impostos não pagos. Chegou a ser preso e viveu anos sem patrimônio algum. Últimos anos ele recuperou bastante as coisas, fazendo novas coisas, mas vocês entendem de 300, 400 milhões de dólares em pouco tempo perder tudo e ainda ficar devendo? Outro ator muito famoso, eu gosto muito dos filmes deles, Nicolas Cage. Nicolas Cage é um dos atores mais conhecidos no Hollywood, com uma carreira de sucesso que inclui filmes icônicos como A Rocha, Despedida em Las Vegas. Por esse filme ele ganhou Oscar do melhor ator, Con Air e muitos outros. Durante as décadas 90 e 2000 ele acumulou uma fortuna estimada em cerca de 150 milhões de dólares. Ele aceitava muito projeto, às vezes filmando vários filmes no mesmo ano, o que gerava uma receita gigante. Além disso, recebeu contratos generosos direto sobre os filmes, participações, que aumentava ainda mais os ganhos dele. E o que deu errado? Estilo de vida extravagante. Nicolas Cage tinha um estilo de vida incrível. Eu lhe dou 20 mil por isso. Ele comprou várias propriedades exóticas, incluindo um castelo da Alemanha, uma mansão na Califórnia e uma ilha nas Bahamas. Tinha uma coleção de carros exóticos, obras de artes, armas raras e até esqueletos de dinossauros. Pois é, que ele gastou milhões com isso. O que ele levou à falência? Obviamente, um estilo de vida que simplesmente não combinava com aquilo que ele ganhava. Ele pode ganhar muito, mas 15 mansões vai ter que ter muito mais dinheiro. E simplesmente ele não conseguiu sustentar. Aí começava dívidas milionárias, como imposto à Receita Federal dos Estados Unidos cobrou ele mais de 14 milhões em impostos atrasados que foram acumulados durante anos. Falta de controle, maus conselhos. E ele mesmo confessou em entrevista, não era que eu gastava porque eu queria aparecer, eu só não sabia parar, eu acreditava que o dinheiro nunca ia acabar. Vocês perceberam uma coisa que nenhuma dessas pessoas imaginava que um dia ia perder tudo. Na auge deles, eles se sentiam intocáveis, mas o dinheiro, quando mal administrado, ele desaparece. E quando ele some, ele leva junto tudo com ele. O paz, o respeito e muitas vezes até a liberdade. E essas histórias não são sobre celebridades, são alertas, são espelhos. Porque os mesmos erros podem acontecer com qualquer um de nós. Viver acima do que você ganha, confiar demais nas pessoas erradas, ignorar os riscos, fingir que o sucesso, o dinheiro vai durar para sempre. Mas agora que você sabe, agora você tem que viver como responsabilidade. Porque não adianta ter dinheiro se você não tem estrutura para poder manter ele. A queda nunca começa com um tombo, ela começa com uma ilusão que nada pode dar errado. Então aprende com os erros dos outros. Cuida daquilo que você tem, cresce com inteligência e principalmente nunca deixe o sucesso te cegar. O segredo não é ficar rico, o segredo é continuar rico. Nunca esqueça disso. Aliás, você quer aprender realmente como se tornar rico de verdade? Eu vou fazer para você um convite. No próximo dia 4, 5 e 6 de agosto, eu vou fazer um mini curso gratuito de finanças. Durante 3 dias, eu vou ensinar vocês sobre 3 coisas importantes. Primeira coisa, quais os erros que as pessoas, que os judeus não fazem. Segunda coisa que nós vamos falar sobre os 6 pilares da liberdade financeira, como fazer os investimentos corretos, mesmo que a situação complicada que nós estamos vivendo no Brasil, e eu vou te mostrar para vocês o mapa da prosperidade judaica. São 3 dias online, ao vivo e gratuito. Vou deixar para vocês aqui na legenda, na descrição do vídeo, eu vou deixar para vocês o link. Esse mini curso pode
realmente colocar você no caminho certo da liberdade financeira. Isso vai ser a 14ª edição dele. Ele já mudou a vida de dezenas de milhares de pessoas. Não perca, dia 4 de agosto a gente vai encontrar. Eu vou deixar para vocês aqui a legenda. Nós vamos encontrar no dia 4 de agosto e até o próximo vídeo.